Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, este muito especial, enfim. Diríamos que não é pelas melhores razões, mas também não é pelas piores razões, porque é para celebrar a carreira do João Sousa, pelo menos para começarmos a celebrar a carreira do João Sousa, uma vez que ela ainda não acabou. Ontem o João anunciou que o Millennium Steel Open será o seu último torneio, não é propriamente para nós que acompanhamos o ténis diariamente uma grande surpresa, tendo em conta aquilo que ele já tinha ido dizendo ao longo dos últimos tempos, mas a verdade é que o Millennium Steel Open 2024 será mesmo o seu último torneio, à partida será o único que ele vai jogar até ao final da carreira, não está previsto que jogue mais nenhum, e hoje nós temos uma convidada muito especial, uma grande amiga nossa do Bola Amarela e uma das jornalistas também mais nos ajudou, a nós enquanto projeto, mas também a mim e ao Pedro a se ingrar na profissão, digamos assim, a Célia Lourenço, que para além de ser uma grande amiga do site, é também uma jornalista que acompanhou o João Sousa, o seu treinador, toda a estrutura do João Sousa ao longo desta última década, foi das que mais escreveu sobre ele, especialmente na imprensa escrita, no jornal A Bola, e nós desafiámos a Célia. Já esta introdução já está a ficar muito grande, mas nós desafiámos a Célia ontem a escrever-nos um bocadinho sobre o que lhe ia na alma sobre o João Sousa e saiu um texto muito bonito que podem ler no nosso site. Uh, e ia passar a bola, Célia, como é que tem sido para ti? É evidente que lá está, não é uma surpresa, nós já sabíamos que este dia ia chegar, não é? Não, chega com todos os atletas e que o João não seria exceção, mas imagino que sejam a ser, enfim, 24 horas assim especiais também para ti e difíceis até de digerir. Então, boas tardes a todos. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Obrigado, antes de mais, pela oportunidade que me deram de ontem ter escrito. Como sabem, isto rematando a coisa com alguma celeridade, eu já não estou no Jornal A Bola, não estou a escrever, portanto, não tinha a oportunidade de escrever, se calhar, um dos últimos textos, ou o texto da despedida do João Sousa. E isto para mim era um alívio. Aliás, foi das primeiras coisas que eu escrevi, foi parte boa, o lado meio cheio do copo, não vou ter que escrever sobre isto, que eu sabia que ia ser penoso. Mas depois havia um vazio. Analisando bem a situação, acho que para quem eu perdi, não consigo ter uma noção dos milhares de caracteres que escrevi do João, ao longo da carreira dele, não sou eu, mas escrevi bastante. E havia dias que eu lembro-me de ligar para o Frederico e dizer: Frederico, tenho uma página para escrever. Arranja-me aí uma história, o que é que se passa aí, onde é que eu posso pegar? A seguir ligava para o Joãozinho, bora lá falar sobre não sei o quê. Vamos lá uma página de João Sousa. E, e depois parecia assim um pouco estranho, não é? Não haver nada para fiquei ali a olhar para o ecrã do computador durante algum tempo, tipo, não sei o que é que vou escrever, não sei o que é que vai acontecer, depois achei, olha, vou escrever o que me vai na alma, vou escrever pá, uma ínfima parte de tudo o que, como profissional, que vivi com o João, com vocês, que vivemos todos, e saiu aquele texto que podia ser melhor, não é um Pulitzer, nada disso, mas é escrito com muito respeito, que eu acho que é um bocadinho isso, com muito respeito, com carinho à mistura, porque eu também acho que não se consegue fazer as coisas de outra maneira, e hoje fiquei contente porque também sei que o João gostou, pronto, e isso já, que era a pessoa Era quem tinha que principal gostar. nesta situação, sei que ele gostou, e pronto, agora não sei o que é que querem que eu diga mais. Não, queria te perguntar exatamente se sei que já nos contaste aqui em off que o João te respondeu, pelo menos ao texto, a dizer que o leu. Nós também reparámos nisso, porque ele foi logo lá pôr um like na nossa página de Facebook com a sua conta pessoal, portanto eu percebi que ele tinha lido, mas imagino que ele também tenha ficado emocionado. Não é? Sim, o João, acho que nós todos já o conhecemos um bocadinho, é sempre, tenta não exteriorizar muito mais, é muito mais
histriónico no corte, não é? Entre uns gritos e umas coisas, do que depois na conversa. Às vezes até se torna um pouco quase mecânico. Este é o João que eu conheço. E hoje foi um João bastante, se calhar, das vezes mais emocionadas que eu ouvi o João a falar comigo, também porque está fragilizado, como é normal, e é normal, há coisas ali que são. Algumas coisas são nossas, né? Nossas, na minha relação profissional com ele, e ele estava verdadeiramente emocionado nas palavras que me deixou no áudio, sentiu-se, agradeceu-me, tal como eu lhe agradeço a ele também pela disponibilidade que ele teve ao longo destes anos, a ele e a tantos outros, mas neste caso estamos a falar do João. E foi uma boa resposta ao texto. Portanto, ficámos de coração apaziguado ou não. Portanto, vamos nos preparar para mais lágrimas no Culteiros do Estoril pela certa. Acho que ninguém. E aí não vou estar sozinha, nem eu, nem o João. Acho que vamos todos estar um bocadinho emocionados por tudo o que se viveu, não é? Ou que se vai viver. Como é, tu obviamente acompanhaste o João, mas também acompanhaste outros jogadores. Como é que achas que foi? Para já, o que é que achas que o diferencia em termos de características de personalidade de outros atletas e jogadores com quem tu já trabalhaste assim mais de perto? E por outro lado, como é que achas que ele está a viver este processo? Achas que ele já está verdadeiramente em paz ou só vai ficar depois de terminar? Eu acredito que o João tenha passado nestes últimos tempos, por momentos muita ambivalência. Por um lado, é o corpo a dizer-lhe tens que parar, por outro lado, é aquela alma dele guerreira a dizer-lhe se calhar ainda temos mais uma oportunidade, vamos lá tentar. Mas a verdade é que o corpo dele também já não estava a dar mais. E aquela. Ao longo destes anos todos que acompanhei o João, sempre disse que a mente dele podia ser a melhor amiga dele, pela aquela forma aguerrida com que ele se entregava, como também era muito destrutiva, não é? Havia ali algumas alturas em que a mente podia ser a pior inimiga dele. Acho que lhe disse isso, pá, aí a primeira vez que eu via jogar na Taça Davis, onde o João, a eliminatória estava resolvida, ele era naturalmente o elemento mais novo da seleção, e vi um João completamente cabeça perdida, como nós já ouvimos depois outras vezes, mas ali pela imaturidade. E aqui eu acredito que o João tenha tido ali vários dilemas para resolver com ele próprio, não é? Na questão de a cabeça, se calhar, com vontade de lutar, ainda é cedo. O João tem 34 anos, não é nenhum velho, e se não fosse esta questão de física, eu acredito que a carreira dele pudesse ainda. Possivelmente já não voltaria a ser 28 do mundo, nem aos outros resultados, mas também não faria muito sentido a carreira passar. Acho que já era quase penoso até para ele estar a jogar Challengers e Futures, para quem esteve tantos anos ininterruptamente no circuito principal, não é? E nos grandes palcos. Portanto, acredito que não tenham sido nada fáceis estes últimos tempos. De qualquer modo, eu acho que o João tomou a decisão certa, e acho que basicamente se calhar só lhe faltava ali um clique, ou eu acho eu sinceramente acho que faltavam dois momentos. Era a Taça Davis, que era tentar Portugal chegasse ao grupo mundial, vai ser um final de carreira, esse é um objetivo que ele não concretizou, e sempre achei que ele terminaria, até por respeito às pessoas, aos adeptos, aos fãs. João tinha muita gente, por muito que hajam os ditos velhos do Restelo que gostam sempre de dizer mal e etc. A verdade é que todos nós temos muito a agradecer, nós e o desporto português temos muito a agradecer a tudo o que o João fez e conquistou, e as portas e o legado que ele deixa, por tudo o que ele fez no ténis. E fê-lo com o esforço próprio e dos seus familiares, foi uma conquista de todos.
Um, e agora perdi-me no raciocínio, peço desculpa. Não, mas isso que estavas a dizer de facto é muito verdade. Eu acho que eu e o Pedro, da última vez que tivemos aqui o João no podcast, na altura, ele agradeceu-nos muito pelo nosso trabalho e ele já ontem disse isso na conferência de imprensa, mas nós, por vezes, também não sabemos o que é que seria o ténis português e às vezes não sabemos bem o que é que seria até a nossa profissão. No Uhum. teu caso, não tanto porque tu estiveste todos estes anos a fazer modalidades e fazias também outras modalidades, obviamente, mas no nosso caso, não sei sequer se o Bola Amarela seria o projeto que é hoje sem o João Sousa, se provavelmente a Sport TV teria investido em tanto ténis como investiu sem o João Sousa, portanto, às tantas é um bocadinho difícil de imaginar o ténis português sem o João Sousa, porque há claramente um ténis português antes e depois do Uhum. João Sousa. Eu acho que há, obviamente, outros atletas que têm o mesmo impacto nas suas modalidades. Vemos o Fernando Pimenta na canoagem, tem um impacto semelhante. Agora, provavelmente, o Diogo Ribeiro vai ter o mesmo impacto na natação, a Vanessa Fernandes, enfim, há uma série de atletas que tiveram esse impacto e o João Sousa não há dúvida que e tu que obviamente és só um bocadinho menos nova do que nós, que já escrevias em imprensa antes do João Sousa, sabes que aquilo, acho que ontem foi o Pedro Carvalho que disse isso, que foi que antigamente, quer dizer, escrevia-se um título num Future, era uma abertura de página, um Challenger era uma coisa sensacional. E hoje em dia é muito difícil meter até numa breve, às vezes num Future Sim. quando um jogador português ganha. Isso de facto é- mostra bem o impacto que ele teve e que marca um antes e um depois do ténis português. Antes só de te perguntar para contares alguns dos episódios que escreveste Depois no temos só texto, que perguntar engraçados. uma coisa, depois também só queria perguntar uma coisa à Célia, mas força, força. Não, ia-te perguntar a ti, Pedro, antes disso, Ah, depois ok. podes seguir e fazes logo a tua pergunta. Ia-te perguntar se aquilo que a Célia há bocado falava de o jogador, obviamente que ele com 34 vai fazer 35 anos, ainda tinha alguma, obviamente alguns anos pela frente se não fosse a lesão, se ele também faz isto um pouco para se proteger, porque vemos que alguns jogadores não sabem bem sair, não é? Mesmo a nível internacional, estou-me a lembrar, por exemplo, do Fernando Verdasco ou do Feliciano Lopes, são jogadores que obviamente atingiram outro patamar, mas que hoje em dia, o Uhum. Feliciano já não, mas o próprio Verdasco não soube propriamente sair e andou-se meio a arrastar, e há outros jogadores que vão tendo algumas dificuldades em admitir que têm que sair. Este mês saiu a notícia do Ernesto Gulbis, que foi top 10 e que só agora é que anunciou a retirada quando já não jogava quase há um ano. Portanto, nunca chegou a ter realmente uma retirada. E nesse aspecto, Sampras teve uma despedida depois de estar um ano terrível, quase penoso. exato. Eu admirava bastante o Pete Sampras e aquele último ano foi completamente penoso, assim, mais vale assumir de uma vez por todas, Sim, não dá. sim, Não tem que provar nada a ninguém, o João também não tem, à escala dele, ele não tem que provar nada a ninguém. Eu acho que ele fez tudo o que tinha para fazer, que podia fazer à dimensão da carreira dele, que foi uma carreira muito boa. sim, Não estamos a falar uma carreira ao nível do Pete Sampras ou do Federer ou o que seja, sim. mas à nossa escala o João foi tudo o que nós podíamos ambicionar até agora, não é? Esperemos que venham melhores daqui há um tempo, mas Sim. seguramente há um ténis antes e depois do João em Portugal. E sem dúvida, mas não há dúvida que até acaba por ser bom ele definir essa meta, né, Pedro, e ter no Estoril Open, ao contrário de outros jogadores que provavelmente nunca vão ter um final tão mais próximo do auge e num ambiente daqueles, vai ser bom para ele ter no Estoril Open nesse momento, não é? Sem dúvida. Acho que acima de tudo ele merece ter isso, em vez de, como tu dizes, andar a arrastar-se a jogar Challengers e a jogar Qualifying Challengers. Ele já teve um cheirinho disso nos últimos tempos e eu acho que foi um bocadinho por aí que ele também toma esta decisão, que era para não deixar isso prolongar-se e não deixar que se fosse essa a imagem que ia ficar na mente das pessoas. Não fica em quem acompanhou, obviamente, não é a imagem que fica, mas para quem está menos ligado à modalidade, eh, pode ficar depois com essa imagem na cabeça. Eu acho que é uma decisão que eu acredito que lhe tenha custado, porque lá está, como ele disse, ele foi um lutador a vida toda, foi nessa capacidade de trabalho, nessa capacidade de superação que ele construiu a sua carreira. Portanto, ele certamente acreditava que, voltando a trabalhar duro, conseguia os resultados de novo. Só que desta vez ele tinha um obstáculo real para conseguir lá chegar e não conseguia jogar da mesma forma. Mas eu acho que acima de tudo, é muito merecido para ele ter esse momento, não desaparecer, não
cair no esquecimento e depois então vir terminar a carreira. Acho que fica muito bem, acho que será bonito ser desta forma. Mas o que eu depois também tinha para perguntar à Célia, porque ela, na verdade, foi a pessoa, e nos últimos tempos foi um bocadinho mais fácil estarmos mais perto do João, mas quando ele estava mais lá em cima, de facto, era a Célia quem estava por perto dele e quem conseguia acompanhar mais. Uma das coisas que mais me confusão me fazia, como jornalista, como adepto, neste caso também, era o facto de o João ter estado anos a fio no top 100, anos a fio a somar vitórias e a fazer coisas que nem sequer eram pensadas que fossem possíveis no ténis português. E mesmo assim, quando ele perdia dois ou três encontros seguidos, lá vinham as pessoas refilar e dizer que era uma vergonha, que não podia ser e que era uma desgraça. No entanto, ele usava isso sempre de forma a virar, ele ganha títulos e consegue grandes resultados depois de sequências muito más. E o que eu te pergunto, Célia, é tendo tu estado perto, como é que tu vias o João lidar com isso? Porque foi muitas vezes uma grande injustiça e o que ele tinha de ouvir e comentários que ele tinha de ler, eu lembro-me de falar disso com ele numa conferência no Estoril Open que foi por Zoom, os jornalistas que foi por Zoom, um, e ele admitir que lhe custava ler algumas coisas. Como é que tu vias também esse lado do João de lidar com essas críticas que ele tantas vezes transformou depois em mais vitórias? Acho que ele fez um pouco. Aí ele refugiava-se em si, nas pessoas, com o Frederico, com a família, etc., com as pessoas, com os dele, para ganhar força. Eu acho que era um bocadinho isso, porque eu não, nestes tempos todos, eu ou muito raramente, excetuando quando era público, muito raramente o João se lamentava por aquilo que não lhe davam força, que não lhe era É reconhecido, verdade, parecia é do verdade. momento, passava de bestial a besta, isto falando de uma forma Era isso, mas muito era isso, direta, sim. Era. passava de bestial a besta em 3 tempos. Era maravilhoso, e aí tinha toda a gente de roda dele e depois caía no esquecimento. Parecia que era o pior do mundo e que tinha desaprendido a jogar. E o João nunca se manifestou em relação a isso. Eu acredito que lhe era penoso, naturalmente. Nos últimos tempos havia alturas, bem, mas estamos a falar de gente desequilibrada, vai para as redes sociais, já estamos noutro patamar, mas que foi das poucas vezes que se calhar vi o João a manifestar-se e dizer já chega, tenho que denunciar isto, tenho que dizer que não estou para isto, não tenho que estar a ser destratado Hum. e desrespeitado completamente e com coisas que não vale a pena dar palco a este tipo de pessoas. E se calhar foi das poucas vezes que eu acompanhei o João. O João tentava sempre, ou ligava, eu também já o conhecia, ligava à cassete, que era uma forma de se proteger, ligava ali aquele registro que eu dizia que era quase professora de Charlie Brown, assim, muito muito mais. Era mecânico, pronto. Ligava aquelas palavrinhas-chave que ele usava, que eu acho que era um bocadinho a forma dele se proteger. Depois lá eu picava um bocadinho, puxava para um assunto, dizia: Olha, sobre não sei do quê. De outro assunto qualquer, e lá conseguia arrancar mais uma coisa engraçada, e acabava sempre isto numa relação, se calhar, que a isenção. Eu acho que continuei a ser uma jornalista isenta, tanto com o João como com os outros, mas acho que nós somos seres humanos e eu sempre tentei, tinha sempre uma frase, João, melhor está para vir. Mesmo nestas alturas mais difíceis, era sempre o lado mais cheio do copo. E ainda agora, como escrevi, quando foi a mensagem sobre a conferência, que eu lhe perguntei dos Kleenex, etc., e lhe disse: Pronto, o lado mais cheio do copo, não vou ter que escrever sobre a tua despedida, que é uma coisa muito penosa. Ter que escrever sobre isso. Portanto, eu tentava sempre deixar-lhe uma mensagem positiva, mas que uso com o João como que uso. Alguns devem achar esta é maluquinha, mas é a mensagem positiva que eu tento deixar, que não tenho que expressá-la quando estou a escrever, naturalmente, há que separar as coisas, mas que na relação interpessoal eu acho que não custa nada, e porque é verdade, às vezes uma palavrinha, havia alturas que eu já me ria, que eu dizia, o João deve achar que perde, que eu dizia, pronto, o João falou comigo, a seguir perde, eu dizia, pronto, agora deve achar que perde, que a culpa é minha, porque falou comigo, eu disse, sou tramada, havia situações
quase de brincadeira que acontecia isso. Mas no fundo havia sempre houve um profundo respeito mútuo dele em relação ao meu trabalho. O João nunca me disse que não, nada que eu lhe tivesse pedido, nenhuma entrevista, nenhum comentário, nem que fosse. E chegava a mandar mensagem, nem que fosse a pedir-me desculpa, porque não ia ter tempo a falar comigo, e que ia mandar através do Miguel Ramos ou uma coisa qualquer, mas que depois falaria comigo. Portanto, ele, o nosso grau de respeito era grande, era e é, e continua a ser, e há de ser sempre. Ele hoje disse-me até sempre, ele disse, na mensagem que me deixou de áudio, disse até sempre ele. Disse o João, ele disse, até sempre não, até sempre porque vamos estar sempre em contacto. Tipo, até sempre parece uma coisa ad eterno, não, não, Claro. não há de ser assim, não é? Embora cada um de nós havemos de seguir os nossos rumos, mas fica mais uma história bonita com ele. Agora já não sei se respondi à tua pergunta, se fugi, como é Sim, que sim, ele reagiu a estes. Eu acho que sempre muito dentro do seu núcleo. Acho que basicamente ele tentou proteger-se um bocadinho dessas agitações e desses Uhum. comentários menos positivos. Tu contaste ali algumas histórias no artigo, te lembras dele, obviamente já disseste que tens que ficaste com uma ideia logo meio feita dele das primeiras vezes que o viste quando ele se estreou na Taça Davis, mas não sei se o que é que recordas assim mais do topo da tua memória, ou se queres relembrar alguma das histórias que escreveste no texto, assim daqui a uns anos, quando te lembrares do João Sousa, o que é que te vem mais rapidamente à memória? Opa, eu tenho tanta coisa do João como tenho dos outros, e agora, sei lá, bem, a história da brincadeira da pergunta já não sei se nasceu com o João, se nasceu com o Gastão, aquilo já era quase uma brincadeira a primeira pergunta é da Célia. Primeira pergunta é da Célia, não é porque eu tenha nenhum estatuto especial, e isto foi uma defesa minha, e não com o ténis que já vem de trás, ou se calhar quando eu comecei no ténis, sei lá eu, em que eu, quando comecei no ténis, comecei a escrever ténis porque gosto e comecei a escrever ténis porque numa altura em que havia o Nuno Marques, o Bernardo e ainda hoje os trato por você, embora eles sejam da minha idade, ou mais ou menos, porque eu era a miúda que estava a começar e eles estavam no auge, pronto, no auge da carreira que tiveram Claro. e tudo mais. E eu tinha muita deferência e fazia muita confusão, era a miúda que chegou ali. Então a forma de eu achar, eu tenho que fazer uma pergunta qualquer, isto é uma vergonha, venho para aqui e não faço perguntas. Então o que é que eu fazia? Vou fazer pergunta da treta, que é aquela pergunta da arranca e tal, o que é que diz do jogo e tal, e Bebel, pronto. E começou aí a história da primeira pergunta. Depois já acabou por ser uma coisa quase institucionalizada, e uma forma também de demonstrar o respeito que tanto o João como os outros jogadores têm por mim. Portanto, já a história, uma das histórias que eu conto e posso relembrar aqui, que teve a ver com 2018, que foi um momento muito marcante, naturalmente, para a carreira do João e para o ténis português, quando ele ganhou, e eu, infelizmente, é ironia do destino, mas faz parte, eu não estava, eu que acompanho o João, que vi todos os títulos do João de madrugada em streamings, possivelmente que poderiam levar a um quarto de internet, para não falar em coisas piores, porque aquilo era, alguns eram, era em Rússia, não percebia o que é que o comentador dizia, mas não interessa, eu queria era ver o jogo. E logo na oportunidade que poderia ter tido de ver o João ao vivo numa final e depois a ganhá-la, infelizmente tinha falecido uma pessoa da minha família e eu não estava. Eu enviei uma mensagem ao João dizer que não ia estar presente, já valeu melhor, aquelas palavras sentidas e que eram verdadeiras. E foi engraçado porque dentro da minha tristeza, uh, no ponto de vista pessoal, quando assim que liguei o telemóvel depois do funeral, vi o João, recebi uma mensagem até do meu afilhado que se chama João Pedro, a dizer: Madrinha, ganhei o Estoril Open. Até fiz um artigo na opinião na altura sobre isso.
porque bem, o meu filhado é mais novo que o João, mas o meu filhado faz a 2 de Abril, o João faz a 30 de Março, portanto ainda por cima são os dois carneiros, e eu brincava muito com o João Sousa, a dizer que ele era enxertadinho em corno de cabra como o meu afilhado, de ser, de ser assim teimoso, quando ele às vezes era redingão, etc. E foi um momento para mim muito difícil. Comecei a ouvir as mensagens, toda a gente me dizia o João falou a ti na conferência de imprensa, o João falou a ti na conferência de imprensa, e eu estava numa tristeza só, duplamente triste, porque não tinha estado nesse momento e tinha perdido uma pessoa de família, portanto havia ali uns sentimentos, portanto estava mais chorona do que estou hoje e do que estava ontem, do que estarei possivelmente, né? Não sei como estarei no Estoril Open, mas e depois deixei uma mensagem ao João e foi um momento muito emotivo. No dia a seguir, quando nos encontramos para eu fazer uma entrevista, eu mandei-lhe logo uma mensagem a dizer, enviei logo uma mensagem a dizer, Joãozinho, amanhã quero falar contigo. E lá fui ter com ele ao Cascais Miragem, acho que era aí que ele estava, e fiz uma entrevista, pronto, do Day After, que não havia muito Day After, o rapaz ainda não tinha tido tempo para muita coisa, aquilo era assim, tudo em loop, mas lá consegui fazer e foi bonito, dei-lhe um abraço muito sentido, ele também trocámos um abraço de reconhecimento, não é? Eu não estava lá, mas nunca deixei de estar presente, embora não tenha partilhado esse momento com ele. Depois houve outro momento que o Zé partilhou comigo, que vivemos os dois, que foi o privilégio de termos estado na, na box dos jogadores no quarto central do Wimbledon. Isso é uma coisa que não é para todos. Tu tiveste uma estreia em grande, foi a tua estreia em Wimbledon, Sim, não foi? sim. Portanto, Sim, foi a primeira vez e foi graças a ti porque foste tu que trataste com o Frederico Marques na altura, não é? foi um Estávamos hino nós e deles, o, foi um hino nós deles. e os pais do. Penso que os pais do João não estavam, mas estavam os pais do Frederico, Estava a mãe do João, ou a mãe a do mãe do João, João sim. e os pais do Frederico. Foi, Exatamente. foi assim um momento de frisson para mim, que já fazia Wimbledon, eu fiz 10 anos de Wimbledon, aí eu já não estava, fui a Wimbledon, mas não estava em serviço, e foi um hino deles para comigo. Eu já tinha vivido algo semelhante, também tenho que dizê-lo, com a Maria João Kohler, no quarto 1, quando ela defrontou A a Azarenka. Azarenka, uh, e já tinha vivido um momento semelhante, mas o Central de facto tem uma mística muito, uma aura muito especial, realmente viver aquele momento, ter um português. Também tinha visto a Neuza a jogar no quarto central com a Serena Williams, que também foi um momento. Aí acho que estava, eventualmente seria a única portuguesa que lá estava, porque eu fiz muitos anos o Wimbledon, acho que, aliás, em Roland Garros acho que nunca estive com nenhum português, nos anos em que fiz Roland Garros, em Wimbledon estive com poucos, mais com júniores e curiosamente quando comecei a deixar de ir, são ironias das finanças, ironias das questões de jornais, quando o João começou a obter melhores resultados e ir mais longe nos grandes slams, foi quando eu o jornal deixou de ter verbas para nos enviar para os jornais. Portanto, para mim foi um presente bom que o João e o Frederico me deram. No meu caso, né, que já era já era o fim de uma década do Wimbledon, e para o João para o Zé foi uma estreia em grande. Portanto, foi um momento memorável que partilhámos os dois. Depois há, sei lá, tanta coisa, eu não sei, eu tenho tanta coisa do João que não é fácil, muitas das vezes, sei de histórias do João, muitas das vezes também há que reconhecer a grande fonte inesgotável era mesmo o Frederico. O Frederico dava-me um modo e eu depois dizia: Ó João, conta-me lá, então em Marrocos roubaram-te a perna de frango. O João, uma vez num restaurante, estavam a comer, alguém passou a correr, ele estava a comer frango, pegaram na perna de frango do João, o João acho que ainda tentou ir a correr atrás do fulano, mas pronto, nunca mais viu a perna de frango. Mas havia
havia assim estes episódios que o Fred tinha a amabilidade de me ir contando, e eu lá ia puxando pelo João para depois ter o João a contar. Depois muito gira a questão de quando o João fez as pré-épocas com o Djokovic, com jogos de futebol pelo meio, as brincadeiras, há coisas com o Nadal, de andarem no barco no barco do Nadal, entretanto já terá Um dos outro. muitos. Portanto, há assim uma série de situações que o João por si é mais fechado, ele ia saca-rolhas, eu lá conseguia depois ter algumas histórias dele. Mas tirando isso, tivemos as nossas, não me consigo recordar, houve um momento em que eu não me consigo recordar, as coisas mais apaga. Nós tivemos um quiprocó, mas foi assim um mal-entendido. Não me recordo o que é que foi. O João ligou muito ofendido comigo e eu liguei-lhe sem perceber nada do que é que ele estava muito ofendido comigo. Cantou ali uma troca de palavras, mas eu sempre tentei fazer isso e ao longo da minha carreira é uma coisa que eu tento manter um bocadinho o meu guião, que é conversar, que nós nos entendemos e eu naquela altura eu nem estava a perceber, não me recordo o que era, mas acho que foi mesmo mal entendido, uma coisa perfeitamente patareca, nem sei se foi Indian Wells, eu acho que foi Indian Wells, mas não me recordo, foi uma coisa assim, mesmo mal entendido de palavras, de ter pedido uma coisa para falar não sei quando, bem, o que fosse. Mas conversámos, acho que foi assim das únicas vezes que o João se zangou comigo. Eu tive que lhe dizer que ele, se eu não tivesse razão, pois ele tinha pedido desculpa, Sim, naturalmente. tiveste de afinar e de, Pronto, e de voltámos explicar a ali, situação. exatamente, entramos os dois nos eixos e continuamos como sempre. Até hoje. Não, Até hoje. temos aqui só mais 2, 3 minutos. Queria-te perguntar Desculpa. uma. Não, queria-te perguntar que falaste do Djokovic, falaste do Nadal e tu no teu texto contas uma história gira sobre o Federer. Uh, Havia esse respeito, não é? Desses grandes jogadores em Ah, relação ao João. é. Mesmo, e era uma coisa que eu gostaria de falar, essa do Federer foi muito engraçado, o João lá tinha perdido no quali, salvo erro, ele estava à espera, e eu até lhe dizia, quem é que queres que eu parta um pé? Ele é brincadeira, tu tens que partir, cair em cima de alguém para ver se consegues entrar como lucky loser. Isto é aquelas conversas naturalmente que um jornalista não deve ter, mas não é para escrever, não era para coisa nenhuma, era brincadeira, e eu cheguei ali àquela parte do relevado, do Players lá, mais do restaurante, que há ali um espaço. E eu sentei-me ali com o João, estávamos ali os dois a estar a discurso fora, e chega o Federer, claro, fotografia, ali uma grande azáfama, e ele lá chega. Hello, João! Pronto, o João é sempre aquele som tramado. E o João, eu notei nitidamente que o João ficou, parece que cresceu, ficou tão contente, ficou. Não estamos a falar numa fase mais relevante da carreira, né? Estamos a falar se calhar nos inícios, e viu-se que ele ficou tão orgulhoso, tipo, o Ele sabe quem eu Federer sou. sabe quem eu sou. Mas a verdade é que assim, quando foi em Guimarães, que foi outro momento muito difícil de assistir ao João a jogar, quando foi a Taça Davis com a Áustria, eu achei curioso ver quando o Dominic Thiem chegou. Eu por acaso estava a falar com o João e estava a fazer uma peça com o João e com um amigo de infância que lá estava, bem, uma daqueles fediveres que eu gostava de pegar. E o time chegou, e o time na altura, eu não quero estar a mentir, mas seria assim do mundo, talvez. Ele tinha um ranking já sebejamente elevado. E a diferença com que ele tratou o João, e o João nunca chegou a estar ao ranking dele, não é? Mas a diferença, e notou-se ontem no que ele escreveu no post No Twitter, sim. no Twitter, sim. Eu achei notável, e realmente eu acho que era um bocadinho
tudo isto, não eram só os portugueses que tinham muito respeito, o João ganhou respeito dos outros jogadores. E esse momento do Federer foi um deles, e há de haver tantos outros que nós não sabemos, não é? Mas estes foi alguns que eu testemunhei, que realmente se via que o João, dentro da sua. Continuava, apesar de ele se achar o menino. Que não estava, não tinha, parecia que não tinha muito a ver com aquilo, como o Fred ainda ontem acho que falou no vídeo que eles tinham medo de entrar na sala de fisioterapia porque ninguém os conhecia, até tinham medo de lá entrar nos ATPs porque aquilo era uma coisa das estrelas, não era para eles, entravam quase a medo, mas a verdade é que foram muitos anos e eles ganharam e conquistaram a admiração e o respeito com toda a legitimidade dos seus pares. É isso, sim. Foi de facto aqui mais de uma década que infelizmente agora termina, mas temos que recordar com alegria e esperar que, obviamente, não vai ser fácil e não é sequer, diria, muito justo estar a exigir agora a que o Nuno Borges ou que quem vem atrás faça sequer parecido, porque cada jogador tem, obviamente, a sua história, mas não há dúvida que é bom recordarmos que estes bons momentos do João Sousa teremos mais chances, seguramente, nos próximos tempos para fazer. Também contigo, Célia, obrigado por Obrigado. ter estado aqui connosco a conversar um bocadinho e obrigado por teres partilhado ontem naquele texto muito bonito. E já sabem, podem ler o texto da Célia no nosso site, podem partilhá-lo e o nosso podcast volta em breve, à partida na próxima semana, mas já sabem, podem continuar por aí, deixar-nos as vossas sugestões e as vossas perguntas. Agradeço mais uma vez à Célia e nós voltamos para a semana.